Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, agradeço também aos fiéis amigos que estão conosco todas as semanas, a Rosângela, a Roseli, o Rubem. E antes da prece inicial, peço que me acompanhem na leitura do livro Pão Nosso. Conserva o modelo das sãs palavras. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal, contudo não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará a simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe a tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na existência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular das tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro da experimentação é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva. Mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim, como não podes tomar alimento individual através de um substituto e nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome, Senhor. Seja feita a tua vontade conosco. Dás o teu pão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. E é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais em instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários.
Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Sim, sim. Amém. Obrigado, Rubem. Boa noite, Carmen. É aqui que vamos ler, Roseli? Boa Ô, noite, Fred, Leandro. hoje eu tô sem o livro. Ah, é? Então eu Me escolho desculpa, aqui, então. eu tô no Imagina, ônibus. claro. Eu já tinha feito até uma escolha prévia, caso você não pudesse escolher. É o Evangelho segundo o Espiritismo, página 192. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se eterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais as feridas. E quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas não tendo o sabor acre dos gostos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Envolve-o penetrante, suave, que enche de júbilo a alma, suavidade. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. A piedade, bem sentido, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias, ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que prodigais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe em vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência alacre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta, sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem,
A alma, validando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se eternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento para vós, se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento, por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel. Eu estou assistindo aquela série no Netflix chamada The Chosen, né, que relata aí os passos de Jesus. E eu fiquei impressionado como eles conseguiram, né, retratar Jesus, as circunstâncias, de uma maneira tão especial. Parece que você se sente tocado, né? Você olha para o ator e você não vê só um ator, você vê o que muito próximo pode ter ficado, né? Jesus, né? E ele sempre pregou a questão da piedade, nunca foi indiferente ao sofrimento alheio, né? Nesse último episódio que eu assisti, ele vai ao tanque de Betesda, né? Que lá tem um rapaz que está há 37 anos. Né? A história desse tanque é que quando começavam a aparecer bolhas de ar, né, as pessoas pulavam no tanque, acreditando que elas seriam curadas de suas dores. E esse homem está há 37 anos tentando entrar nesse tanque, mas como ele não tinha o movimento das pernas, ele não conseguia. Até que Jesus, né, diz aos discípulos, né, que ele precisava ir até lá por causa de uma pessoa. Jesus chega, né, e chega para esse homem e faz esse homem andar novamente, né? E nos vídeos dos Espíritos, né, que Jesus fazia a substituição celular, né, de grande parte do corpo da pessoa. Né? Não, como que ela andaria? Né? Alguém que nunca andou na vida, ou muitos anos sem andar, sai andando. Então, Jesus tinha, né, tem essa qualidade que é a piedade, né? Nos inspirando que nós devemos praticá-la. Né? Durante muito tempo, eu fui indiferente à dor alheia, exatamente como está descrito aí. Eu não queria encontrar os desvalidos para nem ter que olhar para o rosto deles, né? Mudava de calçada, né? Então, a minha falsa tranquilidade era exatamente o que diz no texto, né? A tranquilidade do Mar Morto, né? E quando Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o nosso grande mal da nossa época, eu não sei se é no Livro dos Espíritos ou se é no Evangelho. Acho que é no Evangelho que um espírito protetor diz, né, que o grande mal da nossa época é a indiferença moral. Quer dizer, na época de Kardec, né, e isso continua. Né? Continuamos indiferentes, né, à dor alheia. O Rubem tem uma frase que... Como é que é, Rubem? Já te convoco aí para dizer a frase e fazer seus comentários. É do pensador inglês. Não conheci ninguém em minha vida que não suportasse, como um perfeito cristão, as desgraças alheias. Isso mesmo, meu amigo. Se quiser complementar a questão da piedade, fica à vontade. Leandro também.
Cara, o que nós podemos inferir a respeito, né, do ungido, o nosso grande mestre que perambulou aqui por essa terra aí, transmutando, né, muitos seres humanos que estavam desvalidos, né, em situações deprimentes. As doenças também naquelas épocas eram terríveis, né? A tal da lepra, não havia tratamentos como nós temos hoje, né? E o simples toque dele, ou simples passagem dele por perto, ele já promovia as curas, né? E a piedade é um sentimento de amor mais exacerbado, né, Fé? Digamos assim, que seja o ápice, né, do amor, e é só mesmo a piedade somente é praticada pelos seres mais evoluídos, né? Isso no sentido mais filosófico, mais profundo dessa palavra, né? Nós podemos fazer algumas caridades aí esporádicas, né? Mas perto da piedade, estamos muito longe, né, meu irmão? Isso aí é para os grandes, para os avatares, os Mahatmas, né? Grandes almas que aqui estiveram, né? Esse anjo que Jesus nos legou, né? Melhor explicá-lo, exemplificar seus textos mais polêmicos, não? Não, senhoras. Também, dando nossa contribuição, né? Dando aí uma melhor uma compreensão da nossa realidade, né? Física, espiritual. E aí, uma evolução, né? A não sermos surpreendidos lá no mundo dos espíritos, né? E temos que ir aqui para cumprir certas coisas, né? Nós deixamos para trás, certos perdões que nós não demos, certas palavras mal colocadas que causaram muito sofrimento aos nossos irmãos, né? Os que estavam ao nosso derredor. Em suma, vamos nos aprimorar, né? E procurar os bons exemplos e segui-los, né? É o que nos resta nesse mundo aqui. Expiação e provas. Obrigado, senhores. Obrigado, Rubem. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Não, Fred. Obrigada. Então vamos então fazer a nossa parte das vibrações. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe a todos, nos fortaleça para que possamos contribuir, né, com o pouco que temos por aqueles que mais sofrem. Lembrando os nossos queridos irmãos e irmãs que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Carla, a Juliana, a Verena, a Gabriele, o Elias, o Alain, o Bruno, o Charles, o Fred e tantos outros. Que esses irmãos possam ser alcançados pela misericórdia divina. Que eles possam receber as nossas vibrações de paz, de amor. E você que está em casa, que nos assiste, adote o nome de um suicida. O Chico, ele costumava ler os obituários nos jornais e anotava o nome das pessoas que tinham tirado a própria vida. Ele tinha um caderno bem grosso e, frequentemente, ele fazia prece por cada uma daquelas pessoas. Um dia que ele estava no quarto dele com grandes dores, né, o Chico tinha angina e tinha outros problemas também, entrou um jovem desencarnado, um espírito, chegou para ele, impôs as mãos sobre ele e aliviou as suas dores. E disse a ele:
O meu nome está no seu caderno. Então, o bem que nós fazemos acaba retornando para nós um dia, pois a gente nunca sabe quando vamos precisar. E nós aqui, encarnados, estamos numa posição que nós podemos orar por essas pessoas. E cada um de nós possa ter uma espécie de caderno, uma anotação, que a gente possa vibrar por esses irmãos. Porque com certeza eles receberão essas vibrações. E pode até ser que essas vibrações sejam tudo que eles recebam. Porque nós sabemos que o suicídio deixa um rastro de incompreensão. E que mesmo as pessoas que fazem prece por esses irmãos, às vezes o fazem por curto tempo. Então, que cada um de nós possa adotar um ou mais irmãos, que a gente possa orar, rezar por eles sempre, para que eles possam ser beneficiados. E não só eles. Eu recebi uma comunicação de uma freira que me acompanha, que trabalha no Vale dos Suicidas. Quando eu estava rezando pela Carla, ela veio e me falou, mas só por ela tem tantos aqui que necessitam de ajuda. Então, que a gente possa distribuir, nem que seja um facho de vela, pela nossa pequena luz, para esses irmãos. E vamos lembrar também daqueles que ainda estão encarnados, aqueles que podem ser ajudados antes desses atos. Vamos pedir a Jesus que ampare tanto eles quanto os seus obsessores, que nós sabemos que são aqueles irmãos que não perdoaram as traições do passado, né, os assassinatos, os atos terríveis que sofreram e muitas vezes persistem séculos no ideal de vingança. Então, peçamos a Jesus que ampare tanto aqueles que sofrem as obsessões quanto aqueles que são os obsessores. E também que nós possamos vibrar por todos aqueles que fazem o bem, não são manchetes de jornais, pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem, pelos nossos homens e mulheres públicos que têm o poder terreno de restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam, pelos nossos irmãos no sul do Brasil, que sofrem com os desastres naturais, que essa corrente de solidariedade seja cada vez mais extensa e que eles possam ser infundidos com ânimo, perseverança e amor. E cada um de nós agora possa pensar naquela pessoa que lhe vem à mente neste momento. Que essas pessoas que visitaram o nosso pensamento sejam amparadas. Peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Temos os bons espíritos que vieram comunicar-se conosco
Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos ampare e nos ilumine sempre. Amém. Deus Boa abençoe. noite. Amém, gente. Que fiquem com Deus, viu? Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos.